Jogar Pokémon é complicado? Bom, pra quem joga isso há mais de 10 anos, fica muito mais tranquilo, né? A franquia dos jogos de Pokémon é dividida em gerações, começando com a primeira geração com os jogos de Pokémon Red, Blue e Yellow. Depois veio a segunda geração, com Pokémon Gold, Silver e Crystal. Aí veio a terceira geração, com Pokémon Ruby, Safari e Emerald. A quarta geração, com Pokémon Diamond, Pearl e Platinum. A quinta geração, com Pokémon Black e White. A sexta geração, com Pokémon X e Y. A sétima geração com Pokémon Sun e Moon, e até a gravação desse vídeo, a oitava geração com Pokémon Sword and Shield. Fora os spin-offs e remakes das gerações, como Pokémon Stadium, Pokémon Coliseu, Fire Red, Leaf Green, entre tantos outros. É importante entender essas divisões porque a cada nova geração a franquia ganha novos monstrinhos. Até o momento existe mais de 900 pokémons. Não, você não entendeu errado, são mais de 900 pokémons realmente. Você precisa entender também que existe dois tipos de jogadores de Pokémon. Os jogadores casuais e os jogadores competitivos. Os jogadores casuais são jogadores igual eu, que jogam os jogos da franquia pela história, jogadores realmente mais tranquilos. Já os jogadores competitivos são jogadores focados muito mais nas batalhas. Batalhas essas que podem ser pelos campeonatos, contra os amigos ou pessoas aleatórias nos jogos online. Então existe um outro mundo do competitivo que nem eu sei muito bem como funciona. Eu conheço, vejo algumas coisas, mas não o suficiente para ser um jogador competitivo. E por que disso? Porque os jogos da franquia, em seu geral, não são difíceis. Então não precisa algo muito complexo para conseguir terminar eles. Até porque são jogos feitos para o público infantil, né? Mas é só a gente, os adultos, que amam mesmo o jogo. A famosa nostalgia que fala, né? Porém, existe o básico para você conseguir jogar de uma forma melhor e conseguir se divertir mais do que passar raiva. Então, a primeira coisa que você precisa saber é entender como o jogo funciona. Pikachu! Os jogos de Pokémon são considerados jogos de RPG. Aquele mesmo que você pega um personagem e vai evoluindo ele, ganhando novos golpes e novos poderes. Mas aqui isso é através dos Pokémons, onde você batalha, ganha experiência e seus Pokémons vão evoluindo gradativamente. No jogo você pode carregar até 6 Pokémons, porém pode deixar guardado todos os outros para usar quando quiser. O jogo funciona assim: você anda pra lá e pra cá, ajuda alguns NPCs, derrota os inimigos, derrota alguns Pokémon selvagens e salva o mundo. É basicamente isso mesmo. Já as batalhas, elas são feitas em turnos, ou seja, uma vez eu, outra vez o adversário. Nesses turnos eu posso atacar, usar algum item ou trocar os meus Pokémons. Ou até mesmo se for um Pokémon selvagem eu posso tentar capturar ele. E perde a batalha quem ficar com a vida zerada, ou seja, o seu HP. Em resumo, é basicamente isso. Falando assim até parece que é muito simples, né? Pikachu! Existem vários tipos de evoluções. Aqui eu vou falar as mais básicas para não te sobrecarregar, beleza? Existem os Pokémons que evoluem por level, ou seja, quando alcançam um certo level de experiência, ele evolui. Existem os Pokémons que evoluem por troca. Sim, literalmente para evoluir você precisa trocar com alguém, mas fica de boas porque pelos emuladores e celulares é muito mais fácil. Existe também os que evoluem por pedras, então você entrega uma pedra de fogo, por exemplo, para um Pokémon e ele evolui. E existem os que evoluem por felicidade. Sim, você precisa agradar o seu Pokémon, não tem jeito. Pokémon é fantástico mesmo. Existem outras evoluções também, mas são bem específicos. E por aí vai, tem muita evolução. Com 900 Pokémons tem que inventar a evolução mesmo. Pikachu! O tipo do Pokémon é como se fosse o atributo dele. Por exemplo, existem os Pokémons do tipo fogo, tipo água, tipo fantasma e assim vai. Ao todo, temos 18 tipos até o momento, sendo que cada Pokémon pode ter até 2 tipagens. E sim, existem casos onde o Pokémon evolui e ele muda ou ganha uma nova tipagem, como por exemplo a linha evolutiva do Charmander, que na sua forma inicial é do tipo fogo, e quando vira um Charizard é do tipo fogo e voador. Os tipos que existem até o momento deste vídeo são tipo inseto, grama, fada, normal, dragão, psíquico, fantasma, terra, metálico, fogo, voador, gelo, elétrico, pedra, noturno, água, lutador e venenoso. Pikachu! Como falei antes, cada Pokémon pode ter até 2 tipagens, mas na prática, para que isso serve? Serve simplesmente para saber qual tipo é mais forte, mais fraco ou imune ao outro. Por exemplo, o tipo fogo tem vantagem contra o tipo gelo, grama, inseto e metálico. Porém tem fraqueza contra o tipo água, pedra e terra.
Sabendo disso, fica mais fácil montar uma boa estratégia na hora que você for jogar. E na prática, como isso funciona? Se um Pokémon mandar um golpe do tipo fogo em um Pokémon do tipo grama, esse golpe vai ser considerado como um golpe super efetivo, ou seja, dá mais dano do que o normal. Mas se esse mesmo golpe for dado em um Pokémon do tipo água, vai ser considerado como pouco efetivo, ou seja, dá menos dano do que o normal. E existe também a seguinte situação: um golpe ser pouco efetivo em um outro, porém ele não tem fraqueza contra ele. Como assim? Um golpe do tipo fogo contra um Pokémon do tipo dragão vai ser pouco efetivo. Porém, um golpe dragão em um tipo fogo vai ser um golpe com dano normal. É fácil de entender e difícil de compreender. Existe também as imunidades de tipos. O que isso significa? Que um golpe do tipo X não vai afetar o Pokémon do tipo Y. Por exemplo, um golpe psíquico não afeta um Pokémon do tipo noturno. Ele é imune a esse tipo de golpe. Como a lista de vantagens, fraquezas e imunidades é longa, vou deixar um link na descrição do vídeo para uma lista com todas essas informações, caso você fique com alguma dúvida. Pikachu! Essa parte agora é onde muita gente se frustra com alguns Pokémons e acha que eles são fracos ou algo do tipo. Para você entender, os Pokémons têm base de status, atributos basicamente de força, defesa e velocidade. Essas bases são utilizadas durante as batalhas. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vou me atentar apenas aos assuntos básicos. Todos os Pokémons possuem 6 atributos. HP, que representa a quantidade de vida que o Pokémon pode ter. Defesa física, o quanto o Pokémon é resistente a ataques físicos. Defesa especial, o quanto o Pokémon é resistente a ataques especiais. Ataque físico, o quanto o Pokémon é bom com ataque de contato, tipo um soco. Ataque especial, o quanto o Pokémon é bom com ataques que não têm contato, tipo uma bola de fogo. E por fim, a velocidade, que determina o quão rápido o seu Pokémon é. Existe Pokémon para tudo. Existe aquele feito para bater na porrada mesmo, existe aquele para se defender, e existe aqueles que são bons tanto em ataque físico quanto em ataque especial. E assim vai. É muito importante você saber para qual lado o Pokémon que você quer usar tem mais pontos de base, para não se frustrar e achar que ele é ruim. Lembre-se de uma coisa, não existe Pokémon ruim, existe treinador ruim, né, Magikarp? Por exemplo, o Umbreon, ele é muito bom defensivamente. Agora, se eu quiser usar ele para atacar com um ataque especial, eu vou morrer de fome e só vou passar raiva. Pikachu! Agora chegamos na última parte, os golpes Pokémon. Algo simples e ao mesmo tempo complicado. Importante saber que cada Pokémon pode ter no máximo 4 golpes diferentes. Então pense bem em qual golpe você vai querer colocar no seu Pokémon. Mas sim, você pode ficar esquecendo ou reaprendendo esses golpes. Existem 3 tipos de golpes: os golpes físicos, especiais e os golpes de status. Golpes físicos e especiais já comentei sobre antes, mas o que são os golpes de status? São golpes que não atacam diretamente, mas causam algum tipo de efeito. Por exemplo, existe o golpe Rain Dance, um golpe de status que invoca o clima de chuva para a batalha. Às vezes, estrategicamente, isso é muito vantajoso. Existe também o golpe Toxic, que eu amo muito, e muita gente na vida real tem esse poder. Com ele, você não ataca diretamente o seu oponente, mas causa um status negativo de envenenamento, que faz o Pokémon adversário perder vida a cada turno. E existem os golpes de status, que aumentam ou diminuem os atributos do seu Pokémon, ou do seu adversário. Por exemplo, o golpe Sword Dance, ele aumenta os status de ataque físico e a velocidade do seu Pokémon. Um ótimo golpe, na verdade. Todos os golpes também possuem algo chamado PP e a porcentagem de acerto. Um é a quantidade que podem ser usados, mas sempre que você recupera os seus Pokémons, os PP são restaurados também. O outro é a porcentagem de acerto do golpe. Um golpe com a porcentagem de 100% significa que nunca vai errar, caso não tenha usado nenhum status negativo. Agora, um outro golpe com uma porcentagem de 75% significa que tem 25% de chance do Pokémon errar o golpe e acabar te complicando. Golpes do tipo físico e especial possuem o PD, que são os pontos de batalha. Esses pontos determinam a força de cada golpe. Esses golpes físicos especiais também podem causar algum status negativo no seu adversário. Por exemplo, o golpe Ember do tipo fogo tem a porcentagem de chance de deixar o Pokémon adversário queimado. E por fim, os golpes também têm seus tipos,
que expliquei nos exemplos anteriores. É importante entender que se eu colocar um golpe do tipo diferente do tipo do meu Pokémon, mesmo o golpe sendo super efetivo em outro Pokémon, não vai ser tão forte, porque o meu Pokémon não é daquele tipo. Agora, se tanto o golpe quanto o Pokémon for do mesmo tipo, aí é forte pra caramba mesmo. Lembre-se disso para não colocar o golpe errado no seu Pokémon. Um golpe especial em um Pokémon que tem mais atributos em ataque físico. Mas e aí? Muita coisa, né? Eu sei, é muita coisa realmente. Mas eu te garanto, vale muito a pena. Pokémon é um jogo incrível, rico em detalhe e em história. É um universo completo. Queria eu saber todas essas coisas na primeira vez que eu joguei, lá no Pokémon Blue. Uma criança que não entendia nada. Só ia andando e batendo nos outros Pokémons mesmo. Mas assim, se você curtiu o vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixa o like, pra mim vai ser muito importante isso. Se inscreve no canal para poder acompanhar séries futuras e essas e outras dicas do jogo. Compartilha com seus amigos que têm vontade de jogar, mas não sabem por onde começar. Quem sabe não é uma forma de vocês dois jogarem juntos. Não esquece também de dar uma olhadinha no nosso canal principal. O link vai estar aqui embaixo para você dar uma olhada, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, um abraço e até a próxima, treinadores!